A vitória do Fluminense, muito pela vitória, indica o que é positivo para a sequência do campeonato. E aqui, mesmo sem vitória, para os dois lados, você vê coisas positivas para a sequência do campeonato. Não necessariamente, só é positivo se você vencer. O São Paulo reagiu contra o líder, com dificuldade. Fez um baita segundo tempo. Para construir e muda para isso. O trabalho do Zubeldia é bom. Não ficou ruim para ninguém. E o Botafogo, ele sai descontente com o empate dentro do Morumbi, que pouca gente vai ganhar lá dentro, porque ele sabe também que ele tem caminhos. Então, mesmo com o empate, a perspectiva para os dois lados foi interessante. O jogo foi bom. Bom jogo mesmo. Pode falar. Não, essa questão que... Primeiro que foi um Botafogo que não mudou a estrutura, né? A gente estava muito curioso com relação à lesão do Júnior Santos. O que ele fez? Ele traz... Nem Eduardo, fica batendo essa tecla. Então, a gente... Eduardo Júnior Santos. Porque ele tinha algumas opções, por exemplo. Ele manter a estruturação do jogo dele com 2 meio-campistas e 2... quase um 4-2-4, que vira 4-4-2, né? Colocando o Igor Jesus, por exemplo, que é um cara que se assemelha ao Júnior. De força, de atacar espaço. E aí ele foi para uma outra saída. Ele fez com o Luiz Henrique o que ele fez com o Júnior Santos. Trouxe o Luiz Henrique por dentro e ele jogou com o Tietchan e Savarino pelos lados. Então o Tietchan foi quem acabou herdando a vaga do Botafogo. E eu sempre falo muito isso, a capacidade do Botafogo ir minando o brio do adversário. O Botafogo é um time que ele vai ganhando duelos dentro do campo e isso vai deixando você, e você vê a expressão de jogador, e talvez essa seja uma das maiores discussões que os jogadores têm pós-jogo. A preocupação de eu vou bater com quem, e os jogadores eles competem muito entre eles. Por exemplo, na minha vivência como analista de desempenho, tinha ponta que falava, hoje eu vou pegar tal lateral. Eu vou dentro desse cara, esse cara... Acabava o jogo, ele queria saber quantas vezes ele conseguiu passar pelo cara e quantas vezes o cara não deixou. E o Botafogo é um time que em todos os setores, pela questão física, ele é capaz de ganhar esses duelos. Ele vai espremendo o adversário. E quando o Botafogo faz o 2-1, o jogo fica muito cômodo pro Botafogo, fica muito confortável. E me surpreendeu muito o São Paulo fazer um gol com tanto campo para correr. Isso. Porque é um momento que o Botafogo se fecha muito bem. Que a bola é esticada para o Ferreirinha correr. Porque ali era um contexto de jogo onde o Botafogo fica confortável. Porque ele é um time... eu não falo que o Botafogo é um time de contra-ataque. O Botafogo é um time de ataque rápido. É um time que contra-ataca muito bem, mas a sua essência é de urgência. E é outra coisa, o ataque rápido e o contra-ataque. Exatamente. E o Palmeiras, que a gente acabava de falar, é um time de ataques rápidos também. Não é um time com uma circulação horizontal. É um time... sempre de resolver muito rápido e explorar. O espaço é cada vez mais raro e eu acho que o jogo vai para esse lado. Eu acho que aquele... Vamos pegar o ápice, o tic-tac, aquele jogo não existe mais em lugar nenhum. Nem o Guardiola, que criou aquele time, o time dele agora, depois do terço ofensivo, é muito forte. Então, é um Botafogo muito vertical e me surpreendeu ter tomado um gol desarrumado, numa situação que era mais confortável. Para finalizar, eu acho que como o contexto coletivo eleva individualmente um jogador. Botafogo. O Cuiabano Impressionante. estava no Grêmio. Como é que é o nome dele mesmo? Cuiabano. Erraram hoje. Hoje é raro esse nome, é um perigo. Mas era um jogador que, assim, todo mundo... Não separe as sílabas, né? Fale. É isso. Use a fluidez. É que rolou isso hoje. E aí já segue o jogo. Já foram muito sérios. Mas o Cuiabano, eu vou parar de falar o nome porque eu vou falar errado. Vai errar. Eu tô... O ex-lateral do Grêmio. Ex-lateral do Grêmio. Esse jogador. Muitas vezes preterido pelo Reinaldo, que era o titular. Verdade. Tava ali. Tá voando, cheio de assistência, tem gol. O Botafogo, dentro da sua linha de construção de elenco, falou, esse cara, fisicamente, é um... buscar perfil. É pernada, é madeira. Cara. E aí, dentro de um contexto coletivo, que hoje ele foi escolhido por quê? Porque o Arthur entendeu que ele teria espaço para esse jogador, que é um jogador que ataca espaço. E com o Tietchan, como é que é o gol dele? Equilibrar. Com o Tietchan equilibrando. Então, olha como um contexto coletivo, o Cuiabano até era reserva do Reinaldo, e hoje ele é o cara que fez um dos gols dentro do Morumbi. Você pode contratar um jogador que é reserva do Grêmio e ser seu titular. Porque ele tem um perfil que funciona para você. E gastar ao mesmo tempo 20 milhões de dólares para ter o Luiz Henrique. Quando você sabe o que você quer, as coisas ficam mais simples. E fica tão mais fácil para quem está procurando, sabia? E a sua análise de desempenho
o seu trabalho de captação de jogadores é focado exclusivamente no rendimento da equipe e não do beneficiamento, do benefício de empresários e outros do Google, sanguessugas e puxa-sacos que habitam o mundo do futebol, que a gente sabe muito bem como funciona. O Botafogo, alguns times brasileiros hoje já têm isso, é legal de notar. E um trabalho recente, é diferente o trabalho. Ali, 2 treinadores, Subeldia e o Arthur Jorge. É diferente do Abel, no Palmeiras, mas no Brasil... Do Vojvoda. Mas são raros, né? No Brasil todos são interinos, até que provem o contrário. Então, você olha para o Botafogo... frase, hein? Que já é. Não, isso aí. Você olha para o Botafogo e... Não é que é a recuperação de um trabalho, mas o Botafogo teve um ótimo momento no ano passado. E este momento atual não jogou fora isso. Você tem ali adaptações, critérios um pouquinho diferentes do treinador. É melhor o time atual. Mas tendo feito menos pontos. Mas ele não saiu do zero. Melhor, sem dúvida. Foi recuperar o que deu certo e e isso é um ponto. Ele conseguiu eliminar aquela tragédia que foi o segundo turno. Mas quando você vê o Botafogo trabalhando, você percebe que o treinador está na cabeça dos caras. Você olhando o jogo hoje, fala assim, é impressionante, o treinador está na cabeça deles. Porque é um time, como o Renato fala, físico, não é para diminuir a competência, a capacidade da equipe. Não. É apenas para dizer contrário. que este time físico joga muita bola. E no aspecto coletivo... E ele entende o que o futebol atual pede. Exatamente. Essa união desses pontos super importantes para o futebol forma um líder do campeonato. E que é muito importante. Mas você percebe que tem um time ali que o treinador conseguiu recuperar o que foi feito de muito bom no ano passado, colocou o seu toque ali pessoal, mas está na cabeça dos jogadores. E é muito porque essa equipe precisa. Não é uma equipe que você vai lá, e eu até convido, o fã de esporte está assistindo, tem equipes que você olha e você percebe, o treinador não conseguiu entrar, ele não conseguiu mudar nada, é tudo aleatório lá dentro. Sim. O jogador que na hora ele decide, e tem que decidir, mas o treinador como se não tivesse participação. Sim. E no Botafogo ela é enorme. E foi um grande jogo também. Sim. O São Paulo, no segundo tempo, fez um segundo tempo legal. Para a gente falar um pouco do São Paulo também. É bem legal. Eu queria falar um pouquinho do São Paulo aqui também, porque assim, o que o Lucas está jogando, nos últimos 4 jogos, 3 gols, participa demais do jogo. Eu não sei fisicamente, ele não está 100% fisicamente, né? Claramente, se não está 100%. Nessa quantidade não vai ficar. Não vai ficar mesmo. Mas o quanto Nem o quem Lucas... assiste está inteiro. Exatamente. O quanto o Lucas tem sido fundamental nesse time do São Paulo. Ele arrancando, ele deu... É ele aí, ó. Agora o Ferreirinha, claro, no passe dele ali. Ele no nível próximo do máximo que ele tem, representa uma diferença muito grande em relação aos momentos em que ele não joga pelo São Paulo. É uma coisa... Ele está num plano de minutos, né? A gente já falou sobre isso aqui. Existe, né, para tê-lo mais vezes. Né? E hoje, por exemplo, ele fez outra ótima partida. Imaginar o jogo que o São Paulo fez hoje sem ele em campo é quase impossível. E assim, não fossem falhas de finalização em bolas quase dentro da pequena área, uma delas é essa aí, é bem provável que o São Paulo tivesse ganhado o jogo hoje. E não seria uma vitória daquelas circunstanciais. Porque o jogo começou de uma maneira muito estranha, com pênaltis dos dois lados, empate, o Botafogo dominou o primeiro tempo. E após a entrada do Calleri, na minha opinião, o São Paulo muda para melhor. Sim. Eu queria entrar nesse ponto, bom falar isso. E passa a jogar no campo do Botafogo, assim, até mesmo obrigando o Botafogo a tomar algumas decisões erradas, gestos técnicos errados que você não vê com frequência no time do Botafogo. É um time muito competente, mesmo quando não joga tão bem. E achei que o empate ficou bem para os dois. O São Paulo teve muito próximo, mas muito próximo mesmo de ganhar esse jogo. William, até sobre o Lucas, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão. Existem jogadores, somente quando eles atingem uma certa idade, que eles, com a experiência, eles vão correr mais certo, eles vão se posicionar melhor e eles vão fazer uma gestão de energia para o seu próprio bem. Ele vai entender que tem jogo que ele vai ter que esticar um pouquinho mais a corda e jogos que não.
E o André, quando ele fala que o Lucas é um jogador que o São Paulo trabalha essa gestão de minutos dele, é porque eu tenho a impressão de que o Lucas não é esse jogador. Ele é o tipo de jogador que se você colocar, ele vai dar 100. Ele vai deixar tudo. Esvazia. Ele esvazia. Sim. Então, eu acho que é muito característica São dele. Paulo, não jogador. Exatamente. Você não vê... Tudo que o Lucas faz em campo é na intensidade máxima. Então, você tem que tomar cuidado, porque ele é tão maluco por competir, Sim. Por deixar... os movimentos dele são muito, né? Potentes, né? E eu sinto, assim, vendo os arranques dele, a troca de direção... É que assim, se ele continuar fazendo isso toda hora, ele vai se machucar. Sabe a mãe que tá vendo o filho ali, Sim. que vai cair, vai machucar? Então, eu acho que o São Paulo faz bem. Porque colocá-lo em campo, ele vai deixar tudo e o risco de você perder... Ele não é? No lado e no centro do campo, se no centro ele tem a capacidade, com a velocidade de mudança Sim, de arrasta, direção, né? de quebrar 2 linhas. Sim. Ele consegue quebrar a primeira e a segunda, porque você tem ele numa velocidade e os zagueiros vendo ele passar pelos volantes noutra. Então, assim, é falta, é pênalti, é muito difícil tirar a bola dele. No lado, você já vai para 1 contra 1, numa diagonal, chega uma cobertura, então faz toda a diferença. Mas ele joga, ele trafega pelos dois lados, né? Pelo centro, pelo lado, mas é legal de ver que ele ainda tem velocidade, o que não tem é muito combustível, né? Para o futebol brasileiro. Se o futebol brasileiro fosse um pouquinho mais equilibrado, ele jogava quase todas. A gente vai cair no debate que você falou, do Renato, mas o futebol brasileiro não privilegia nem grandes times, nem grandes jogadores. Não é uma reclamação nossa de calendário de jogo. É que você vai virar e vai ter um dia que você vai ter que ver o Lucas. Você tem que segurar o Lucas, puta. Você não privilegia, não tem interesse também em privilegiar. A última coisa que você pensa é o jogo em si.